Pessoal, esse aqui é o Gerson. Para quem não conhece, neto do Senseizão Tatu, sobrinho do Sensei Tatuzinho e aluno do Sensei, do mestre André, que infelizmente aconteceu, o sogro dele que faleceu, né? O André, eu tenho um carinho enorme por ele, porque eu conheço toda a família dele. O Gerson, conheço o Gerson há muito tempo. O Gerson é amigo do meu filho, eram colegas de aula, jogamos bola junto. Exatamente. E foi bonito, Sensei, essa união nossa aí. Essa união foi uma coisa assim maravilhosa, porque foi... Eu entrei num colégio novo, de repente encontrei o Vini e já se juntamos, e olha aí, graças a Deus. É isso aí. Então, Gerson, manda um grande abraço pro teu sensei, pro teu mestre. Tá? Eu conversei com ele lá, meus sentimentos pela perca, e falei para ele, André, o que eu faço? Dele, Vili, faz o que tu achar melhor. Eu disse, André, então nós vamos fazer uma homenagem lá, nós vamos fazer uma oração, uma corrente pro teu sogro que faleceu. Foi lá pelas 18 horas, eu estava dando aula, Gerson. Eu não ia atender o telefone quando eu vi o telefone. Não, vou atender, porque daí quando eu soube, aconteceu tudo isso. Bom, pessoal, o Gerson, ele, como eu contei a história, né? Ele tem esse lado aí do judô e tem o lado do Krav Maga, do Muay Thai, tá treinando com o professor André. O Gerson foi lá no meu projeto social, fizemos lá um seminário de defesa pessoal para as mulheres, era o Dia das Mulheres, né? Semana das Mulheres. Exatamente. Então, Gerson, eu vou deixar tu te apresentar um pouco aí, falar, obrigado. Eu sei que tudo assim... Claro, não, mas vamos nessa, é um prazer. Boa noite, pessoal, como o Sensei aqui, meu grande amigo e exemplo, como eu gosto de citar, meu nome é Gerson, né? Tive, acho que um presente da vida ter encontrado a família Schneider, né, que é uma família que eu tenho muito respeito, muito carinho, né? O Sensei Vili, para quem não sabe, ele começou no judô com meu tio, né? Como ele bem citou, né? Há muito tempo atrás, né? Gerson, só um pouquinho. Antes, hoje é o aniversário da mãe do Gerson. Parabéns para tua mãe. É hoje, né, Gerson? É hoje mesmo. Parabéns para a mãe, tá? Manda um beijão para ela. Desculpa aí antes, que senão depois eu esqueço. Manda um grande beijo para dona Jane, irmã do Tatu. Obrigado. E essa, queria, como eu estava citando ali, a nossa junção, assim, né? A vida, ela te apresenta surpresas que é maravilhosa, né? Eu entrei num colégio novo, de repente encontrei um cara sensacional, que é o Vini, né? Que é o filho do Sensei. E nós fomos conversando ali de judô, e daqui a pouco ele, não, mas eu fiz judô também. Olha, tu fez e já puxou. O Sensei Vili, meu tio, né? O Sensei Tatuzinho. E aí juntou uma amizade maravilhosa, né? E futuramente a gente fomos nos conhecer, né? E assim, é um prazer, Sensei, estar te acompanhando, né? Porque eu vejo a tua luta, eu vejo o impossível, no bom sentido, que tu faz para mover o esporte. Isso é muito importante, porque minha mãe é professora, né? E todos os colégios que ela passa um pouco assim, ela tenta introduzir o judô, né? Sim. Uma vez que nós somos criados nessa filosofia de que o esporte, frente à educação, é uma ferramenta maravilhosa, né? Eu comecei o judô desde pequeno, né? Depois fui para outros esportes, mas enfim, a arte marcial em si me ajudou muito como ser humano. Questão de disciplina, sabe? Tudo isso aí é muito, muito importante. E é nesse aspecto que eu penso que quanto mais a gente puder divulgar o judô, né, a arte marcial em si para as pessoas, é formar cidadãos do bem, né? Eu acho que isso aí é sensacional e isso é uma coisa que tu faz muito bem, Sensei. Né? E a minha ideia, Gerson, eu me formei primeiro em informática. Daí eu não era a minha grande paixão. Minha paixão é educação física, eu faço desde criança. E aí o meu sonho era o trabalho social. E aí eu tenho esse trabalho há 15 anos na Zona Norte, mas o meu sonho é desenvolver, é poder oportunizar que isso aí se espalhe pela cidade. Que eu vejo a ferramenta mais barata para a gente ter um mundo menos violento, né?
o judô, como tu bem sabe, o esporte em si, como tu bem sabe, ele te dá uma doutrina, ele te faz tu tem pensar, criar assim, uma expectativa lá para frente, ou sei lá, você é um professor, um educador físico, um fisioterapeuta, um médico, um advogado, enfim, te dá uma luz, né? Exatamente, Sensei, exatamente. Olha quem tem aqui, Sensei, uma participação. Olá, parabéns, Jane. Parabéns pela data. Obrigada. Muitas felicidades. Obrigada. É isso aí. Estamos Obrigado, na torcida por ti, viu? Obrigado, Jane. Obrigado. Tudo lá que dá certo pra ti. Obrigadão. Estamos aí pelo esporte. Junto contigo. A Cris mandou um beijo para ti, o Vini mandou um beijo para ti. Obrigada. Parabéns pela data. Muito e obrigada. Obrigado aí pelo o filhote, o filhote amado aí. É tão bom isso aí, né? Maravilhoso. O Vini também, eu vejo assim, graças a Deus, hoje a gente ter um filho assim, quando é bem falado por todos, é um sentimento maravilhoso, né? Assim, é isso aí. É uma questão de realização pessoal da gente. Sabe? Com certeza. O fruto tá dando bom na história. É isso aí. É isso aí. E lá na Restinga, Sensei, estamos te esperando lá. Sim, eu estava falando isso pro Gerson, né? Que em uma oportunidade a gente conversou, a gente tem um projeto ali no pensamento, mas vai sair. Esse projeto vai sair. Nós vamos botar assim, fazer atividade, se Deus quiser, se eu tiver essa oportunidade, eu quero ter a chance de... Eu vejo, a lei de incentivo ao esporte é uma coisa que a prefeitura cortou há anos. Né? Nós precisamos dessas ações públicas. Nós precisamos desses movimentos em prol ao povo, à população carente. Nós precisamos disso. Tá? Nós queremos assim, o que é bom para a classe média tem que ser bom para a classe operária, a classe que está mais baixa também. Entendeu? Nós precisamos disso. Tá? Criança na rua não vai dar certo, a gente sabe muito bem. Não. Chega de deixar essa margem de alguma coisa. Nós temos que puxar esse povo para uma melhora, sabe? Sair das camadas mais baixas um pouquinho, levantar esse pessoal aí. Nós temos sede disso aí. Entendeu? A tu lembra da Rosemary Salvador? A Rosemary Salvador foi uma grande judoca. Obrigado, Rose. Obrigado, Rose, pela mensagem aí. A Rose está morando em Santa Catarina. Casada com o Sensei Fernando. Sensei Fernando Lemos, claro. A Rose, o filho dela é um grande lutador de MMA. O cara é um troglodita. É um exemplo. E eu lembro, o Sensei Fernando... quando nasceu, ele era na época que eu estava no Grêmio. E eu lembro das histórias dele desde pequenininho, né, Rose? A Rose contava que se eu não me engano, com 1 ano e meio, o guri já era um tanquezinho de guerra. É o eterno bebê da mamãe. Que legal, Sensei. Estamos contigo, hein? Estamos acreditando nos teus objetivos. Deus quiser. Se Deus quiser. Assim seja. Gerson, me conta das artes marciais de vocês. Como é que vocês estão fazendo os treinos aí? Eu estava falando com o Clodoaldo sobre as aulas de nós usarmos ferramentas, que nem eu gravo aulas pelo YouTube, boto no meu canal. Eu faço algumas aulas, eu tenho feito agora aulas pelo Zoom. E como é que vocês estão fazendo no Krav Maga? Sim, nós estamos fazendo assim, a gente sempre parte assim, de uma preocupação de que ninguém pode ficar parado, né? Apesar de que, claro, todo mundo tem que ficar em casa, óbvio, todo mundo tem que ficar em casa, mas se a gente puder fazer uma atividade física que for dentro de casa, melhor, né? Para o nosso corpo se manter ativo, mente, corpo saudável, né? Então, nós, tanto o Muay Thai quanto o Krav Maga, nós nos preocupamos muito com o nosso, né, o Muay Thai é Nak Muay, né, que significa praticante Muay Thai, Krav Maga, o nosso cravista. O mestre e a mestra volta e meia estão postando vídeos, aulas para nós, né.
benzer toda semana. Não tem assim, uma semana que não tenha nada, sempre vai ter. Né? Muay Thai vai ter uma sequência, alguma coisa, o Krav Maga, né, vai ter algum protocolo, né? Krav Maga trabalha muito com protocolos, né, de defesa pessoal. Então isso aí tudo a gente toda semana tem, porque a gente sempre, quanto mais a pessoa, por mais, né, estamos limitados, mas a gente podendo fazer algo, né, para manter o corpo e mente ativa, a gente faz, né, Sensei? O Krav Maga vem de Israel, né? Nasceu as forças armadas do exército lá, uso isso aí, né? Exatamente, o Krav Maga ele nasce em Israel, né? A partir, que nem o senhor bem citou, do exército, né? O mestre Imi, né? Ele faz uma junção de algumas artes marciais, né? Só que com um foco mais diferente, né? Uma proposta para defesa mesmo, né? Tanto que a gente utiliza de alguns golpes que não são tão utilizados em outras artes marciais, né? Como alguns chutes diferentes, alguns socos diferentes, né? Porque a nossa preocupação é com o chegar bem em casa, sabe? O bom cravista, né, que a gente diz, é aquele que chega bem em casa inteiro, né? Com o seu corpo bem, né? Você sabe, passando, vendo, analisando os perigos que rodeiam, né? E chegando bem em casa, né? Para contar a história, por assim dizer, né? É isso aí. E isso é muito importante, né? Inclusive nos dias de hoje, né? Que a gente tem uma frase assim, ó, quanto menos tu usar o Krav Maga, melhor. Por quê? Porque tu tá com os perigos na rua, tu tá sabendo chegar em casa bem, né? Claro, se acontecer uma outra abordagem, aí tudo bem, mas podendo evitar, melhor ainda, Sensei. Eu tive a oportunidade de treinar com você, conhecer os centros de treinamento do mestre André, no Teresópolis. Levei minha esposa e meu filho, fomos lá, treinamos, gostei muito. E aí foi nesses treinos que eu tive com ele, que foi o ano passado, que eu falei com ele, André, quem sabe, de repente, no futuro, nós não possamos fazer algumas oficinas em algumas escolas e alguns projetos sociais para as mulheres, que deles são as mulheres o melhor público para a gente trabalhar, aprender a fazer, que seria o tema de hoje, né? A defesa pessoal, né, para as mulheres. E aí, ele, no início do ano, em março, tu foste junto, né? Foram lá, fizemos vocês fizeram uma oficina extraordinária, deu 1 hora mais ou menos, e era para ser, se a gente não tivesse esse ano que aconteceu, né? Porque quando vocês foram lá, se eu não me engano, 1 semana depois aconteceu tudo isso. Veio a pandemia. Veio a pandemia. Foi aquela semana já se falava, pode acontecer uma reviravolta. E foi o que aconteceu, né? A ideia era, quando eu conversei com o mestre André, lá no início de março, era a gente fazermos diversas apresentações em várias escolas, mas, infelizmente, aconteceu tudo isso aí. Exatamente. Tu sabe quando é que entrou o Krav Maga no Brasil? Tem esses dados? O Krav Maga, olha, o Muay Thai? O Muay Thai ele é mais antigo, né? O Muay Thai obviamente ele nasce na Tailândia, né? E depois propriamente vem para o Rio de Janeiro e aí começa a se espalhar, né, para alguns estados, né? E lá anos 80 por aí, na época nem se chamava Muay Thai, era boxe tailandês que eles chamavam. E até hoje em dia nós lutamos o Muay Thai com calçãozinho curto. Na época, antigamente, era calças longas, assim, né? Bem, até interessante a proposta. Né? E o Krav Maga ele não é tão velho, por assim dizer, né? Ele entrou... Eu não lembro de cabeça agora, Sensei, mas não é tão antigo, não. Não é tão antigo, não. Tanto que tem pessoas ainda que eu converso sobre o Krav Maga, as pessoas nunca ouviram falar de Krav Maga. Nunca ouviram. Mas Muay Thai Muay Thai e tal, sim. Né? Mas Muay Thai é milenar, né? Muito antigo. Muito antigo mesmo. Tu vê, olha como é que são as coisas aqui. Hoje seria com o André, né? O André, ele começou eu comecei no judô nos anos 70, lá no Grêmio. O André também começou lá no Grêmio, com o Sensei Osvaldo, no departamento de judô do Grêmio. E aí o André seguiu outra linha, né? Ele fez, depois, acho que ele também fez karatê, e hoje ele é mestre do Muay Thai e do Krav Maga. Então, e tu também começou com judô e tá fazendo Krav, tá seguindo a linha dele, né? Exatamente.
Eu comecei muito cedo no judô, se eu não estou enganado, eu comecei com 6 anos, né? Porque o meu avô me incentivava muito, né? O sensei Tatu, tem que ir, tem que aprender a cair e tudo, né? E eu, vamos nessa, né? E aí eu fui, só que conforme os anos foram passando, eu sempre tive muita vontade de dar soco, de chutar, porque eu via muitos filmes quando eu era pequeno, eu ficava apaixonado, para aprender a fazer isso aí. Daí foi. Gerson, quem é o Júlio? O Dimitri está falando assim, tem como chamar o Júlio? Sabe quem é o Júlio? O Júlio, ele treina conosco lá, ele treina conosco. Só que se eu não estou enganado, o Júlio tava com um negócio hoje para fazer, acho que ele confundiu. Mas ele treina conosco, o Júlio ele faz Muay Thai e Krav Maga conosco. Ele é um dos professores? Não. Ele tem, se eu não estou enganado, ele tem um dojo de Krav Maga dele. Certo. Ele faz tempo. Robertson dos Passos lá, do Judô Ritmo, um grande amigo aí também do Judô. A filha do Sensei Tatu chegou aqui também, a Jordana Castanho, minha prima. Olha aí, ó. Robertson, só para conhecimento, esse rapaz com que eu estou falando é o neto do Sensei Tatuzão, sobrinho do Sensei Tatuzinho. E aí, Jordana? Olá, Jordana. É a filha do Sensei Tatu, né? Exatamente, Tatuzinho. Do Sensei Tatuzinho. Faz muito tempo que eu não vejo. Eu conheci ela bem pequenininha. Já é tá com mais de 20 anos, né? Claro. Sim, ela está com 30 anos. Não precisa dizer. Não, só diz mais de 20. Mais de 20. Mais de 20, é isso aí. Isso aí. Mas é uma situação assim, Sensei, que como eu citei contigo, assim, o teu trabalho é maravilhoso, né? A preocupação com o esporte, né? Até porque tu começou assim, eu sou guri também ainda, mas eu comecei cedo, né? Assim, tu também começou cedo, tudo, né? E essa coisa assim, quanto mais trazer os jovens pro tatame é a melhor coisa do mundo, assim. Eu tive o privilégio de ver a construção de cidadãos, conforme a minha mãe me chamava para participar de algumas reuniões esportivas, assim, eu via assim o brilho nos olhos dela. Hoje tem judô, hoje tem luta, vamos brincar. Isso era maravilhoso, não tem preço, sabe, Sensei? É maravilhoso. Maravilhoso. É uma grande história da família Scandial, né? Uma grande história. O teu avô, nossa, teu avô ele tem muita história aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, né? O filho dele, o teu tio, foi meu professor também, foi meu professor por 2 anos, viajamos muito, já viajamos também como competidores, viajamos para o interior de São Paulo, eu acho que isso aí tu não sabia, foi em 2004, acho, fomos competir em Bauru, se eu não me engano, ele foi campeão brasileiro, foi o único gaúcho que foi campeão brasileiro, foi ele. E aquele ano foi meu primeiro ano de Master. Eu estava 2 anos invicto aqui no Rio Grande do Sul, ganhando tudo que era campeonato aqui. E eu pensei, não, acho que eu já tinha sido campeão brasileiro, então eu já tinha uma experiência. E eu pensei, não, tô bem. Agora, acima de 30 anos, eu vou pegar aqueles velhos, os velhos lá sem treinar. Apanhei tanto naquele campeonato brasileiro, que eu pensei, eu saí aqui, eu estava 2 anos, se eu não me engano, sem perder nenhuma luta aqui. Então eu estava muito confiante. E eu já tinha viajado diversos campeonatos brasileiros, né? Então não era um cara novato. Mas quando eu tomei aquela tunda naquele brasileiro, eu pensei, meu Deus do céu, os caras treinam muito. Tá louco. E tu sabe, Sensei, olha só como é que é as coisas, né? Como tu bem citou, né? Hoje era para estar aqui o mestre, mas devido à situação, né? Entendemos, né? E no aspecto defesa pessoal, né? Eu tenho algumas fotos, inclusive eu já mandei umas pro senhor, assim, de que o início, antes até do Krav Maga chegar aqui, né? O início da defesa pessoal no estado foi com meu avô. Isso aí que eu achei muito bacana. Né? Era exato. Ele começou no boxe, na verdade ele começou no telecat. No telecat, aquelas lutas de mentira, né? Só que ele viu no boxe uma chance de... O financeiro do boxe rendia mais, né? Grandes e aí cortes. Foi pro boxe, e aí ele ficou sabendo, essa história é maravilhosa, ele ficou sabendo que tinha chegado um japonesinho aqui, no estado, e que tava derrubando todo mundo de lombo no tatame. E ele assim, bom, vou ver quem é. Chegou na academia, o Rui Barbosa era o Sensei Teorobata.
E aí pegou meu tio pela mão e falou assim, nós vamos conhecer hoje uma luta que usa um kimono, né? Até agora tu me acostumava com luva, agora é com kimono. E desde lá começou uma amizade maravilhosa entre ele e o Sensei Obata, assim, lindo, lindo, assim, de ver. E, eu me emociono falando, assim, é maravilhoso. O Robertson, que tá aqui, ele conhece muito a história do teu vô, né? Tá falando Sim. aqui quando ele tinha 12 anos de idade, na época, ele arrochava e quase matava, não tinha... Como é que é? Eu acho que a frase não ficou muito boa. Então, ou seja, com 12 anos ele já tinha experiência nas lutas? Sim, eu acredito, exatamente, Sensei, exatamente. Estava lendo aqui agora, exatamente. Aqui, ó, Sensei Tatuzão, exatamente. Essa história eu já escutei mais de um também, assim, geralmente o pessoal conta isso. Tu vê só. Exatamente. O que mais tu lembra do vô? Bom, o meu avô, eu me lembro assim, ó, que ele me incentivou muito no judô. Muito, muito, muito no judô, né? Eu quando era pequeno, assim, eu não entendia muito, né? Ele falava que era uma luta de usar kimono e tudo mais, né? E eu não entendia. Até que um dia ele falou assim, não, acho que tá na hora de tu fazer judô. E tanto ele falou que aquilo ali começou a me deixar curioso, né? O que é o judô? E aí eu fui, assim, e a coisa que mais me marcou, essa cena, assim, ó, eu tenho gravada na minha cabeça até hoje. Eu fui no meu primeiro campeonato de judô, foi ali no Lupe Martins, aqui em Teresópolis. E aí, eu nervoso, aquele nervosismo que se alguém fala uma coisa contigo, tu chora, né? E meu avô entrou, né? E todo mundo falava que, o Sensei Tatu. Claro, imagina só. Não tinha noção do que meu avô representava. Eu entrei no ginásio, daqui a pouco meu avô entrou logo atrás de mim, e acho que foi o Sensei, acho que o Sensei Cação que viu, pegou o microfone e para tudo. E eu fiquei nervoso, né? O que aconteceu? O Sensei Tatu tá aqui dentro. O Sensei, eu juro por Deus, fechou uma fila de faixa preta, todo mundo parou o campeonato, foi lá baixou a cabeça e cumprimentou. Daí tu sentia aquilo, né? Muito assim, eu fiquei olhando aquela cena e meu Deus do céu, todo mundo parou o campeonato, assim, todo mundo, assim. Eu tenho muitas histórias do teu vô gostava muito de mim. Ele gostava muito de mim. E ele, quando arbitrava, quando ele gostava de alguém, ele em plena luta, por exemplo, ele dava Shido para um e falava assim, tipo, ele falava para mim, vamos, Vila, derruba essa luta de uma vez. ele falava na frente do adversário, vamos, Vila, termina essa luta aí. E bem assim, Sensei Tatu era um figuraço. Eu tenho muitas lembranças do teu vô. Sim, com certeza, sim. Meu avô, ele, não é por ser meu avô, mas assim, ele era um cara paz e amor, assim, comigo sempre me incentivou e eu até comentei esses dias com o mestre André, né, eu falei assim, mestre, ele iria gostar muito do Krav Maga, muito, muito, porque foi algo que ele presenciou muito perto, muito. Sim. As fotos que tem ali, defesa de cadeirada, de facada, retenção de arma de fogo, né, tudo que o Krav Maga trabalha, tudo. Sim. Meu Deus do céu, é maravilhoso. Meu irmão, muito obrigado pela tua presença. Está encerrando, né? Acho que falta 1 minuto, eles acabam cortando, né? Quando fecha 1 hora. Então, eu queria, mais uma vez, pedir aí para todos que a compreensão do que aconteceu, né? Infelizmente, hoje, faleceu o sogro do mestre André, que é professor do Gerson, um grande amigo meu, família, faltam aí 30 segundos, então esses momentos finais, eu queria fazer esse momento aí, a gente fazer uma oração, então, né, mentalmente a gente vai fazer essa oração pro sogro aí do mestre André, manda um grande abraço para ele, Gerson, tá? E semana que vem a gente vai conversar. Quer dar uma palavrinha rápida? Falta 5 segundos, vai acabar. Fica com Deus, Sensei, um osso e grande abraço.